Olá, nós vamos agora olhar o segundo capítulo deste livro quinto. O Aristóteles vai falar agora para a gente das formas geral e particular da justiça, ou seja, da justiça geral e o caráter particular da justiça. Então, olha só, ele diz assim: há um modo particular de injustiça em geral e de justiça, tanto faz falar de uma quanto de outra. E há um sentido de ser injusto em particular. Né? E ele diz assim: esse termo ele pode ser equívoco, né? Definição tem raiz no mesmo gênero, né? Que é assim, porque são disposições de comportamento relativas ao outro. Então pode assim parecer que uma coisa se confunda com a outra. Então, a justiça particular, diz o Aristóteles, diz respeito à honra, riqueza e à salvação. Né? E tem origem em gozo obtido com o lucro, as particulares, nas relações que a gente tem com as pessoas. E a geral, acerca de tudo aquilo que diz respeito ao modo de ser sério. Ou seja, a geral é eu ser justo. Né? E a particular são as minhas ações, né, que acontecem pontualmente na vida, uma hora sim, outra hora não, né, quando for necessário. Né. Ele diz, ó, existe mais do que uma forma de injustiça. Né. Sua essência vai para além da excelência em geral. Por quê? Porque uma coisa é ter essa noção generalizada de justiça, e a outra coisa é a realização dela mesmo na sociedade, isso que o Aristóteles diz. Então, por exemplo, ele vai falar aqui da transgressão à lei, né? Um exemplo que ele vai dar. Né? Iniquidade não é a mesma coisa que transgressão. Né? Transgredir a lei, você pode ser iníquo, mas iniquidade não é a mesma coisa. Né? Que ele diz assim, ó, se todo iníquo transgride a lei, nem toda transgressão é iníqua. Ou seja, existe uma certa desobediência, no caso a desobediência civil, que ela poderia ser uma virtude. Né? E ele vai dar como exemplo aqui, né, Antígona, né, uma personagem da mitologia grega, né, que é uma peça de teatro. Este aqui, ó, tá vendo? Aqui no Brasil tem diversas traduções. Né? Antígona é uma peça de teatro de Sófocles, né? Um teatrólogo, poeta, né, lá da época de Sócrates. Antígona. Tem também a mesma coisa aqui, essa aqui é a tradução do escritor brasileiro Milor Fernandes. Né? São duas traduções. Como é que é a história de Antígona, que o Aristóteles está citando aqui logo na segunda parte do texto? Antígona era filha de Édipo. Né? A história de Édipo é engraçada, né? Não tem nada, era trágica. Né? Toda a família de Édipo é trágica, né? Só tem desgraças nessa família. Né? Vocês sabem que o Édipo, ele era um jovem príncipe, né? Que foi abandonado pelo pai, né? Foi ordenado pelo pai que ele fosse morto. Né? Isso porque quando ele nasceu, o pai dele foi consultar o oráculo e o oráculo disse que o filho ia trazer uma grande desgraça, ia matá-lo, ou seja, cometer o crime de regicídio, e ainda desposaria a mãe, né? Ia trazer e o pecado de um rei é chamar a vingança dos deuses sobre o rei e o povo, e a cidade. Então o pai, assim, com muito pesar, pediu a um servo dele que levasse o menino e o deixasse abandonado às feras. E o servo vai e amarra o menino numa árvore, né, muito longe do palácio, e justamente à beira de uma estrada. Aí passa uma caravana, né, que vinha de algum lugar indo para Corinto, né, o pai de Édipo era da cidade de Tebas, e estava indo para Corinto essa caravana, e veio um menino pendurado ali.
né? E o chefe da caravana diz assim, olha, meu rei vai ficar feliz em ter esse menino, ele não tem filhos, ele gostaria de ter um filho, vou levar esse menino de presente ao rei. E ele salva o menino e leva para Corinto. Chegando em Corinto, o rei pede segredo, né, a todos que souberam disso. Ele cria o menino como filho e o apresenta como filho, ou seja, o futuro herdeiro do trono. E o Édipo cresce, né, chamando de pai, né, quem não é pai dele, chamando de mãe quem não é mãe dele. E aí, quando ele é adulto, ele vai também consultar o oráculo, e o oráculo fala a respeito do destino dele, o que ele vai fazer. Ele assustado, né, achando que vai matar o pai, ele foge. Ao fugir, ele vai se encaminhando para Tebas, ou seja, para cumprir o destino, sem saber disso. No caminho a Tebas, ele encontra com a caravana do pai dele. Né? O pai dele se chama Laio. Né? E ele não reverencia o pai, que é rei. Não conhece, ele é príncipe, não faria isso. E aí ele se torna um desafeto da comitiva do rei, que tinha saído para uma caça. Né? Ele desafia, ele mata, né? Luta contra os guerreiros do rei, mata alguns e duela com o próprio pai, acaba matando o pai. Né? E aí se encaminha para a cidade de Tebas, né? Acaba conhecendo a mãe dele, Jocasta, né? Se apaixonam, se casam, têm filhos. Eles têm 4 filhos, pelo menos, assim, do que eu tenho conhecimento. Né? Um deles é a Antígona, e ela tem uma irmã chamada Ismênia. Mas tem 2 irmãos, Eteocles e Polinice. Né? Esse livro aqui conta a história do embatimento dos 2 irmãos, Eteocles e Polinice. Né? Porque o Eteocles e Polinice eram da cidade de Tebas, só que o Polinice traiu Tebas e passou para o lado de uma outra cidade que estava guerreando, né, contra Tebas. E aí a batalha chegou às portas de Tebas e os 2 irmãos, que eram generais, né, acabaram se batendo e se matando mutuamente, né, na batalha. E o rei, então, de Tebas, que agora era o Creonte, que era irmão do Laio, ele ordena que se dê um enterro assim de pompas, né, de homenagens ao Eteocles, né, que é herói da cidade, né, lutou e perdeu a vida por causa da cidade, mas que não enterre o corpo de Polinice. Polinice ficaria sem ser enterrado, né, ao ar livre, exposto aí às aves de rapina, né, aos chacais, enfim. Mas o rei decretou que quem fizesse o sepultamento dele também morreria. E nesse sentido, Antígona, ela entra na história dizendo: essa lei que o rei decreta é uma lei injusta, é uma lei contra a lei dos deuses, uma lei maior. Porque pela lei dos deuses ninguém pode ficar sem sepultamento. Né? Veja bem, o que ela está colocando é uma coisa muito séria. Né? Na nossa Constituição, por exemplo, na Declaração dos Direitos Humanos, nenhum ser humano pode ficar sem sepultamento. Né? Tem que ter sepultamento digno. Né? Foi o caso que aconteceu, por exemplo, na ditadura militar, em que algumas pessoas estão desaparecidas até hoje. Né? As famílias têm direito ao luto, né? As mulheres têm direito de ser declaradas viúvas, né? Os maridos têm direito de ser declarados viúvos, né? Os filhos como órfãos. E ferir isto, né, é ferir de dignidade uma pessoa. Então é uma lei maior, nenhuma lei num país democrático pode decretar isso. Então esse é um crime, violação de cemitério também é um crime. Então essas são leis assim sagradas, né, pétreas, a gente diria. E a Antígona entendeu isso. Então ela entendeu que a palavra do rei, né, a lei do rei, ela não merecia obediência em vista de que transgredia uma lei maior do que ela. O que ela faz? Ela desafia o rei, né, com toda a coragem que ela tem, ela vai à noite, sepulta o irmão e se apresenta no dia seguinte como autora, né, do feito.
né, dizendo para o rei que a lei dele era uma lei absurda que não poderia. E o rei cumpre, né, ameaça, né, e a Antígona, ela é sepultada, emparedada viva. Vamos colocar ela numa caverna, né, e construir uma parede deixando ela sem saída. E assim ela morre, né. Ocorre que a Antígona era nada mais, nada menos do que uma futura nora do Creonte, né? Ela era, assim, prometida, noiva de Hermon, que era filho do Creonte. Hermon não estava presente quando isso aconteceu. Quando o Hermon volta e vê que a amada dele está morta, ele também se mata. Então, veja bem, é sempre uma desgraça sobre desgraça, né? Porque o Édipo, lá que eu contava, ele quando ele descobre toda a questão do destino dele, né, ele vaza os olhos e cega, né? A Jocasta, a mãe dele, que é a mãe de Antígona, né, ela se mata. E todos os filhos, né, têm assim, um desfecho assim, desgraçado, né, da vida. E aqui também, né, o irmão acaba tendo um fim desgraçado, o pai passa a se corroer, né, de dores porque perdeu o filho, né, cai em si do mal que tinha feito, mas é uma injustiça irreparável, né? Então, o Aristóteles está dizendo, né, aproveitando esse exemplo, estou aqui ilustrando mais, para dizer que nem toda lei precisa ser obedecida, né? Nem toda a transgressão é iniquidade, né? É isso que ele está dizendo nesse pormenor aí. Então, voltando aqui à questão do caráter geral e particular da justiça, né? Ou da injustiça, né? Praticar a injustiça ou a justiça não tem o mesmo sentido na acepção geral e particular. No geral, é o próprio todo, ou seja, a justiça inteira, ou a injustiça inteira, né? No particular, é só uma parte do todo, são exemplificações de justiça. Então, no sentido particular, a lei obriga a viver de acordo com cada excelência em particular. Proíbe agir segundo cada forma particular de perversão. Os dispositivos legais produtores da excelência universal foram legislados com vista a uma educação que possibilite a vida em sociedade. Então, você tem uma noção assim inteira da justiça, mas que é para atuar em ocasiões particulares, né? E nesse sentido, o Aristóteles vai falar também da questão da educação, né? Saber se a educação que torna cada indivíduo bom em sentido absoluto resulta da perícia política ou de alguma outra ciência, deve ser determinada depois, né? Que em outros textos o Aristóteles vai dizer que todo legislador sábio tem que conseguir realizar a justiça no seu estado, administrar essa justiça, né? Talvez seja diferente, ele vai dizer, ser um bom indivíduo e ser um bom cidadão, né? Então, nós podemos ser justos, né? Muita gente acha que ser justo é você não cometer injustiça, né? O Aristóteles ele vai um pouquinho mais além. Ser justo é fazer a justiça, né? Você pode ser muito bom na sua casa, enquanto não aparece nenhuma ocasião para você fazer o mal. Então você vai atravessar a vida, né, esquivando das maldades, etc. Mas o fato de produzir a justiça pode ser um pouco diferente. É o que ele chama aqui de ser um bom cidadão, ser um bom indivíduo, né? O homem de bem, que tanto nós falamos hoje, né, o pessoal bate no peito, sobretudo essa direita assim, histérica que a gente está tendo, né? Um homem de bem. Mas ser um homem de bem não significa ser um bom cidadão, né? O Aristóteles pode servir de discussão disso, né? Ser um homem de bem, aquele que vive na lei, pode não ser, né, um sujeito, o bom cidadão é aquele que pratica a justiça, né? É a distribuição equitativa de bens, coisa que nós perdemos. Então, por exemplo, hoje no Brasil todo mundo pode trabalhar, né, ganhar dinheiro dentro da lei, né? Algumas formas de ganhar dinheiro que são injustas são legalizadas, por exemplo, o cassino, jogos de azar, pode até ser legalizado, né? Uma loteria é legalizada, né? A exploração capitalista é legalizada,
né? E tudo aquilo que a gente ganha através disso, né, se for considerar o aspecto legal, é justo. Mas para o Aristóteles não é. Então, a gente pode ter um homem de bem que obedece à lei, mas podemos ter um homem de bem que não é um cidadão, que o cidadão é aquele que pensa também na coletividade, então numa distribuição equitativa de bens. Né? E é justamente isso que a gente está com problema, né? No Brasil quase sempre, né? Sobretudo nas épocas de golpes, né? De uma elite brasileira que não quer partilha de forma alguma, né? E usurpa a política. Isso é muito claro na história do Brasil, embora hoje, né, as pessoas tentam, né, identificar erroneamente isso, né, taxando de comunista todo mundo que pensa na direção do Aristóteles. O Aristóteles pensa muita coisa, né, que alguns desavisados hoje chamariam de comunismo, né, que não tem nada a ver com a situação. Né? Então, a justiça particular. Atenção, por favor, nesses slides aqui, né, nesses tópicos, que ele vai falar, que ele vai enunciar os tipos e depois ele vai discriminar nos capítulos seguintes o que cada uma é. Né? Então, ele vai dizer, então, são duas formas de justiça particular. Duas formas. Uma é a justiça distributiva e a outra é a justiça corretiva. Tá? Por justiça distributiva, ele diz assim, é o campo de aplicação nas distribuições da honra ou riqueza, de tudo que pode ser distribuído em partes pelos membros de uma comunidade. É a distribuição de bens, né? É a partilha, né? É o que nós chamamos assim de distribuição de renda hoje, né? De que todas as pessoas tenham pelo menos um mínimo para ser feliz, né? É o que compõe a felicidade, porque as pessoas desprovidas do básico da vida não podem ser felizes. Isso o Aristóteles deixa claro em seus escritos, né? E tem a justiça corretiva, né? Aplica-se nas transgressões entre indivíduos. É quando entre duas pessoas, ou entre dois grupos, ou entre duas empresas, né, duas instituições, uma lesa a outra, causando prejuízo, né? Voluntariamente ou não, mas causando prejuízo. Então, essa justiça é uma justiça para corrigir aquilo que deveria ser uma justa distribuição. É aqui onde vai atuar, normalmente, o juiz. Certo? E o Aristóteles, ele, falando da corretiva, ele diz que a justiça corretiva ela é bipartida. Em que sentido? Elas podem ser voluntárias e involuntárias. Olhando bem, voluntárias e involuntárias. Por exemplo, nas voluntárias, a voluntária é que depende da vontade da pessoa, você tem que ter iniciativa. A involuntária é aquela que você faz, mas não queria ter feito. Né? Então, as voluntárias podem ser, por exemplo, a venda, a compra, o empréstimo a juro, penhora, o aluguel, né? O depósito, renda. Né? Essas aqui são voluntárias, são ações voluntárias que você faz, executa, porque quer executar. Né? Por exemplo, uma venda, você vende porque quer vender, ou precisa vender, então decidiu vender. Né? Comprar a mesma coisa, emprestar dinheiro a juros, a mesma coisa, né? Um aluguel, um depósito, enfim. As involuntárias é que prestem atenção. Né? As involuntárias ele coloca duas formas. Né? Aquelas que são escondidas ou clandestinas e aquelas que são violentas. Veja aqui como o Aristóteles tem uma ambição de ficar classificando, né? Voluntárias e involuntárias. E as involuntárias, clandestinas e violentas. Né? Então, o que é uma justiça corretiva involuntária? Ele vai dizer assim. Então, tem aquelas que são escondidas. Olha só que exemplo que ele vai dar. O roubo, o adultério, o envenenamento, o proxenetismo. Proxenetismo é aquilo que nós chamamos hoje de trabalho de um gigolô, de um cafetão, né? Que é aquele que vive explorando prostitutas, ou explorando prostituição, né? Prostitutas e prostitutos, né?
Hoje é para ambos os sexos, né? Sedução de escravos, assassínio, falso testemunho. Por que isso aqui é escondida? É escondido porque é o seguinte, o roubo é aquilo que você rouba e não tem ninguém, né? É diferente do assalto. O assalto, ele é violenta, né? O roubo não, o roubo você faz, você entrou, não tem ninguém numa casa, você rouba e vai embora, não causou mal a ninguém, né? Você espera que ninguém esteja, ou espera que alguém esteja desatento, vai lá, rouba, né? Tem habilidade, né? Alguém tem habilidade para isso, não causa mal a ninguém. O assalto não, o assalto é a mão armada, né? E às vezes resulta com a morte da pessoa, então você mata a pessoa, né, para roubar, enfim. O aprisionamento, ele é violento, né? O assassinato é violento, o rapto é violento, a mutilação, linguagem abusiva, o insulto, isso aqui é violento, você está sempre na presença das pessoas, né? Você está fazendo isso, tem algumas pessoas testemunhando. As escondidas não tem testemunha. O caso do adultério, qual é a testemunha do adultério? A não ser a pessoa com quem houve a infidelidade conjugal, né? O envenenamento. Você pode envenenar uma pessoa colocando, né, por exemplo, nessa xícara de chá, né, colocando uma dose de veneno, aí lá vai o professor, bebe um chazinho, né, daqui a pouco bate as botas, né? Eu não sabia que tinha veneno aqui, né? Então, não tem veneno, é claro, né? Esse aqui é um chá de carqueja para equilibrar um pouco a minha diabetes, né? Porque eu sou diabético. E, então, aí, o proxenetismo, né? Normalmente aquele que escraviza, ou que alicia, né, vive da prostituição, prostituindo outras pessoas, ele não aparece, né? Quem aparece lá é a prostituta, né? O mexer, né? O garoto de programa, a garota de programa, enfim. Então, o Aristóteles diz assim, uma ação corretiva pode ser involuntária, clandestina, escondida ou violenta, certo? E aí terminamos esse segundo capítulo, certo? Dá uma lidinha, dá uma revisada nisso, tá?